Boa noite a todos que estão aqui conosco, boa noite a todos que nos ouvem. Trago um abraço da Cacique de Barros, co-irmã dessa casa. Hoje nós vamos falar sobre o tema dons, sobre talento. Nós vamos falar sobre a nossa casa espírita, a nossa vida. Porque nós somos aparelhados no nosso nascimento por dons. Nós temos missão para cumprir na nossa vida, na vida dos outros, na terra. E essa contribuição que Deus nos dá, ela é útil para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento dos nossos irmãos. Nós vamos falando que a palavra dom, a gente tem ela no latim como presente, dádiva, dádiva de nosso Pai. É simples assim. Nós vemos as pessoas se atribuindo dons, mas que não vieram da sua programação reencarnatória. Eles por si só se esvaem com o tempo. Nós vamos falar daqueles que são duradouros, dos dons espirituais. Para isso nós vamos usar a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. E o que é uma epístola? Epístola é uma carta redigida que se encontra no Novo Testamento, e Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escreveu várias dessas cartas em respostas às solicitações feitas de várias comunidades onde ele havia implantado a luz do Evangelho, e lá ficou um núcleo de trabalho. Ele saiu novamente a implantar outro núcleo, distante, e outro. E quando ele foi trabalhando, divulgando o seu trabalho com humildade, ele era o vaso escolhido por Jesus e o seu trabalho constituía expor e vivenciar o Evangelho. Ele começou a receber solicitações daquelas comunidades anteriores, pedindo volta, reexplica, demonstra novamente como podemos fazer da melhor forma. Ele começa a receber muitas solicitações destas. E ficou difícil aquele coração amoroso dar conta de voltar. Porque havia um compromisso naquela comunidade que estava sendo fundada e um interesse de fundar novas comunidades. A missão do vaso escolhido era divulgar o cristianismo para que chegasse no nosso tempo, como de fato chegou, pelas mãos dele. Ele, nos relatos que está no livro Paulo e Estevão, fica pensativo, ensimesmado, preocupado com como ia dar conta. Os problemas que as cartas demandavam eram sérios, eram originais, eram importantes. Ele queria resolver, ele precisava resolver. Mas pensava como fazer, não tinha de onde voltar atrás. Ele fica tão reflexivo e ora, a ponto de, num desdobramento relatado no livro, ele encontra-se com Jesus. E ele de fato relata: mestre, não temos como voltar, mas precisamos atender. Jesus conhecia o seu pensamento, a sua dor, e comenta: usa os poderes do Espírito. A partir de hoje manterei Estevão aconchegado a ti,
para que passe do meu pensamento e tu possa comunicar às comunidades. Ele voltou em si e deu-se conta que se ele escrevesse não o pensamento dele, mas como disse Jesus, o pensamento do próprio Cristo, trazido por Estevão, um intermediário no mundo espiritual, um médium no mundo espiritual, passando a Paulo aos outros, como Sóstenes, que nessa carta aos Coríntios é um dos contribuintes nessa ajuda psicográfica. Ele poderia então escrever essas comunidades, respondendo item a item. A comunidade de Corinto, da cidade de Corinto, ela foi uma das mais espetaculares quanto ao caso fenomênico, quanto à transformação das pessoas. Ela era uma comunidade fundada principalmente por trabalhadores humildes do porto daquela cidade, agregado de várias pessoas, mas a grande maioria eram trabalhadores humildes. Eles então conseguem, junto com Paulo, naquele instante, produzir fenômenos maravilhosos. Barnabé, com outros auxiliares que conhecemos também. Mas eles vão-se embora. E aqueles fenômenos acabam, porque retorna àquela comunidade a cisania, a divisão, o retruco de ideias, o combate religioso. Os grupos se separam e os gentios gregos, os hebreus, começam a cada um puxar para um lado. Os hebreus a Moisés, os gentios aos deuses pagãos e o Cristo. Havia tanta contenda que Paulo responde nessa primeira carta em vários capítulos. E o 12º capítulo, ele vai nos falar sobre dons. Ele vai reservar um tempo especial para falar sobre isso. E lembrando o livro Paulo e Estevão, as cartas de Paulo, elas são o pensamento do Cristo, não de Paulo. Paulo psicografou-as. A única que se imputa a ser de Paulo é a única que os pesquisadores acham que ela é apócrifa, é mentirosa, porque Paulo escreve a próprio punho e não mediunicamente. É a carta que ele escreve aos hebreus, aos seus irmãos de raça. E lá ele adverte ele mesmo aos seus irmãos. Todas as outras são o pensamento do Cristo. Nós temos onde é que é? Nós temos vários dons e nem todos são espirituais. Esses dias, assistindo a Raul Teixeira, um palestrante e estudioso da doutrina espírita, ele falava sobre dons e lembrava que nós temos o dom, por exemplo, de respirar, um presente de Deus. Nós temos um corpo perfeitamente adaptado às nossas necessidades, é uma dádiva divina. Há dons em áreas materiais, em áreas que não são espirituais. Mas quando Paulo está falando de dons, nessa frase, ele está falando de dons espirituais. E ele diz assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele já vai aqui advertindo o que vocês estão falando a respeito das manifestações, do que deve ser feito na comunidade de Corinto. Vocês não estão falando com conhecimento. Vocês estão falando sem informação. Ignorância é não saber, é não estar informado. Então, aquela comunidade que já estava se perdendo, aquelas contentas era falta de informação.
era ignorância a respeito das bases do Cristo. E todas elas poderiam ser dirimidas. Por quê? Porque todos os dons, os benefícios de Deus, vêm do próprio. E Paulo vai dizendo a eles que essa diversidade de dons espirituais, ela existe, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, tarefas, postos, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade de operações, como fazer, a ação do fazer, nessa tarefa, nesse compromisso. Mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Eles começavam a divergir sobre o que era mais importante. Qual dom era mais importante? Quem deles era o mais conveniente? Quem deveria ser mais referenciado e reverenciado? Paulo vai ter que parar e escrever para eles isso. E notem, trazendo para cá no nosso dia a dia, nas casas espíritas nós precisamos de uma grande organização, porque nós somos simples, mas não somos simplórios. Nós temos que ter as coisas organizadas para poder divulgar bem algo que não é humano, nosso, é divino, que é essa doutrina maravilhosa. Então nós precisamos de uma organização tal para levar as coisas adiante. Alguém precisa falar, alguém precisa registrar, alguém precisa estudar, coordenar um grupo, alguém precisa intermediar o mundo espiritual e nós, os médiuns, alguém precisa dirigir a casa espírita. E lá nessa comunidade eles começaram a disputar. Nas casas espíritas, nós nos organizamos para isso não acontecer. Nas nossas famílias a mesma coisa. As famílias são grupos de pessoas que pelo laço sanguíneo, pelo laço do amor, estão se reencontrando. Lá nós estamos ora na posição de pais, ora de filhos, ora de irmãos, ora de cooperadores daquele lar, de uma forma mais direta, com funções, tarefas, com deveres. E com um grande objetivo, assim como a comunidade espírita aqui, e assim como a comunidade que Paulo estava falando, que nós vamos ver. Ele vai informar que todos esses dons, todas essas manifestações do Espírito é dado a cada um, não é segregado, todos temos. Mas para quê? Para um fim útil. Então cada um de nós, quando recebe a dádiva de reencarnar, recebe por ministério, por missão, por programação reencarnatória, uma série de atividades e também uma série de oportunidades e benefícios para executar essa tarefa. Então, quando a gente vem para o nosso trabalho aqui na Casa Espírita, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar, podemos não ser eloquentes, podemos não ser uma profundidade de memória, podemos não ter o melhor naquele momento de aparelhagem, mas nós viemos com muito amor. Nós viemos com muita dedicação. O Paulo estava divertindo a eles porque eles não tinham mais essa dedicação, esse amor. É como nas famílias. Quando o amor é dedicação, é o cerne de uma família, lá se forma um lar. Quando desajusta esse grupo familiar pela falta do mais importante, que é o amor, esse grupo todo
tende a não dar certo, a ter problemas, a ter dificuldades dobradas. Os desafios da programação reencarnatória não serem cumpridos. Não só nós fizemos os dons que recebemos inúteis, quanto às vezes atrapalhamos os dons dos outros. Reencarnamos para quê? Para evoluir. E se estamos em comunidade, seja no lar, seja aqui, seja na profissão que cada um tem, seja na atividade do dia a dia, no estudo, qualquer atividade, ela objetiva nossa evolução. Já pensou se nós negligenciássemos em tudo? A nossa parte não estaria feita. Alguém teria que trabalhar dobrado em casa, no trabalho, na comunidade aqui. Por isso que Paulo vai lembrar. Tem que ser útil. E para ser útil tem alguns pré-requisitos. Ele vai dizer dos dons. Para você ter algum dom espiritual, um dom mediúnico, um dom de ser intermediário entre a vontade dos coordenadores do plano espiritual, dos mentores, do nosso mestre querido, de Deus, nós precisamos nos desenvolver. Mas muitos de nós acham que o seu dom é único e especial. Ele vai dizer, por que nós temos que considerar todos os dons? Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Não é inteligência, é sabedoria. É como o Cristo. De quem é essa moeda? É de César? Então dai a César o que é de César. É muito mais que um ato de inteligência. É um ato de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, do entendimento a respeito das questões científicas. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Há pessoas que têm uma fé tão robusta, tão inquebrantável em relação aos outros, que as coisas acontecem duramente e a pessoa cai de pé e orando, acreditando que vai continuar e que foi o melhor que aconteceu. Eu recentemente assisti um pequeno documentário de uma senhora que ela, num acidente de carro, perdeu um dos braços. Ela, ao acordar no hospital, ao ser informada, porque ela notou que tinha algo diferente no corpo dela, qualquer um se desesperaria. Ela levantou outra mão e beijava, porque aquela lhe sobrou. Há pessoas com uma fé tão grande que a gente, em se aproximando delas, a gente fica com vontade de fazer pedidos. Compartilha comigo das tuas orações. E a gente poderia também orar, mas a gente reconhece naquela pessoa uma capacidade tão natural que a gente se admira. Quando que o ideal era todos nós sermos admiráveis quanto à fé. E a outros, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Nós temos vários médiuns curadores. Antigamente, nós tínhamos as benzedeiras. Há médicos do mundo que notadamente se destaca na sua profissão porque tem uma intuição a mais. Por que você foi por esse caminho? Não sei, eu senti que eu fui inspirado que era aquele caminho e achou a solução ideal para aquele grave problema de saúde. E há outros, a operação de maravilhas. E há outros, a profecia. O dom de profetizar, anunciar.
o dom mediúnico da profecia, por exemplo, o dom de Isaías, que advertia o povo de Israel antecipadamente: se vocês continuarem fazendo esse caminho, eu antecipo, porque vejo que vai causar ruína, desesperos e dores. Há pessoas que antecipam fatos e é permitido por utilidade. Aqui nós estamos na carta de Paulo. Esses dons todos talvez careçam no nosso tempo, que nem o dom de maravilha. Eu nem achei a explicação mais adequada, mas de gerar prodígios. E há outro dom de discernir os espíritos, de entendê-los, de compreendê-los, através do pensamento, quem sabe? O que será isso no tempo do Paulo? Porque melhores relatos não há. E há outra variedade de línguas, falar em muitas línguas, mas a quem ouve também, a outros, a interpretação dessas línguas, a quem lê e ouve. Não necessariamente falar. Xenoglosia, um tipo de mediunidade. Então, se nós somos tão diversos, um motivo tem. E sempre com fim útil. Na casa espírita, se todos nós somos dirigentes, as outras funções vão ficar com necessidade de talentos. Porque é necessário que alguém faça a exposição pública, que alguém administre o equipamento de som, que alguém faça a recepção com um sorriso maior no rosto. Nós precisamos de todas as funções da nossa vida, assim como no lar. Se nós tirarmos a função materna, a função paterna, se nós tirarmos a possibilidade dos pais terem filhos, a gente não imagina como utilmente nós poderíamos evoluir dessa forma. A nossa vida também é assim. Nós temos um objetivo que é ser útil. Nós temos duas perguntas na casa espírita, no atendimento fraterno, no tratamento espiritual, que elas são as perguntas campeãs. Porque nós estamos falando de dons, nós estamos falando de questões espirituais. É muito mais que habilidade, é a capacidade de executar essa intermediação com os espíritos e o mundo terreno, o mundo material. As duas perguntas que a gente mais ouve é: como eu faço para ser médium? Essa pergunta ela é feita por quem não é médium, por quem não tem um traço de mediunidade claro, mas vê as pessoas comunicando, as pessoas lendo a psicografia através dos livros do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira, e elas ficam maravilhadas com o conteúdo e pensam: eu gostaria de fazer isso. Algumas até com o trabalho e com o tempo se descobrem médiums de psicografia, mas nem todo mundo tem o mesmo dom. Mas ela insiste: como é que eu faço para ser médium? E aquelas pessoas que aparecem na casa espírita, que têm algum traço de mediunidade, que lhe causa, segundo as suas informações, transtorno. Eu vejo, eu ouço, eu sinto a presença deles. A pergunta que eles fazem: como eu faço para deixar de ser médium? É um paradoxo. Quem não quer, tem. Quem não tem, quer. E a gente vai lidando com os dons da vida assim também. Notadamente, a gente vê que algumas pessoas têm o dom da oratória, mas uma timidez e uma vergonha e uma sensação de público muito ruim. Ela jamais vai executar a função da oratória. Uns têm a voz de canto lindamente, mas não irão ser cantores. Lembra, é uma dádiva de Deus. Porque um corpo preparado para cantar significa cordas, caixa torácica
inteligência musical. E isso é um grande dom. É do nosso organismo. Boa parte é do nosso organismo. Mas, depois dessa variedade, um só e o mesmo Espírito opera todos esses dons. Não há privilégio deste ou daquele. Todos nós recebemos o dom do mesmo Espírito, da mesma lei. O Espírito que Paulo vai usar aqui não é Deus, porque há 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Espírito não é Deus. Mas o Espírito da lei, na nossa fala, na fala dele, é a lei divina no sentido de espírito da coisa que ele está falando. Esses dons, todos, sem exceção, eles vão repartindo particularmente a cada um como quer. Ele quem? Quem criou a lei divina? Foi nosso Pai. E se eu não tenho agora o dom da mediunidade, foi porque talvez eu desperdicei muito, desencaminhei muitas pessoas, desorganizei a biologia, a psicologia do meu organismo anterior. E agora eu não tenho essa condição. Até que eu então entenda e saiba lidar melhor. Se eu tenho mediunidade, esse dom foi por essa lei maravilhosa de nosso Pai, doado a mim para evoluir, para fazer um fim útil. E eu lá quero relegar. Mas foi feito um esforço tão grande para que eu tivesse a condição mediúnica. E tudo isso por si só não basta, porque nós só estamos falando a recém de dons. Há a questão do talento, do que deve ser feito, de como encaminhar esses dons. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo vai usar nessa epístola de uma didática muito interessante. Ele vai mostrar que os dons, eles por si só não resolveriam, não seriam úteis. Eles precisam de cooperação. Nós precisamos de um médium psicofônico, mas o Kardec, quando estava fazendo o trabalho de sistematização da obra básica, ele se valeu muitas vezes de um médium vidente, às vezes de um médium clarividente, para com clareza ver o que estava acontecendo, ver o que estava se passando. Havia uma complementaridade. Nós precisamos de todas as funções e tarefas no lar, aqui, e assim como Paulo instruiu a eles. Ele vai dizer que um corpo, o nosso organismo físico, ele necessita de todos os seus membros, funcionando de acordo com a sua utilidade. E que há membros mais nobres. Nós vamos pegar, por exemplo, um cérebro e vamos comparar com o dedo mínimo do pé. Mas esse corpo é um conjunto, ele não é um cérebro. Então, a dignidade que o dedo mínimo do pé tem é a mesma do cérebro, é compor um corpo. Os dons são assim. Eles são para nós vivemos em coletividade e como um corpo único nos manifestar, nos mover. Porque muitas vezes eu vou precisar que alguém que recebeu o dom da ciência no mundo físico vá administrar remédios para curar a dor que eu tenho. Alguém que recebeu o dom da maternidade para vir trazer a nós ao mundo. E ao dom de ser a pessoa do lar
de compor aquela família e estruturar toda ela. Porque há muitas profissões e quase nunca o pessoal lembra da profissão do lar, que ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não tem férias e não é remunerado. No mundo nós precisamos de todos os dons. Há espíritos com esse desprendimento enorme. Porque alguns de nós, se visse sangue, tombaria, não poderia ser médico. Alguns de nós não teriam a paciência que uma mãe tem, a paciência que um pai tem. Nós somos um corpo único. E os que podem dizer assim, mas eu não tenho um destaque na sociedade, eu não tenho um destaque aqui ou ali, formam esse corpo, que ele é denso, e a gente não poderia viver em exclusividade, pensando só em mim. A gente é muito egoísta. Mesmo nessa questão, a gente é muito egoísta. E orgulhoso. Porque se eu não tenho aquele nível de engenharia, é um problema para mim. E se eu tenho, às vezes, eu sou um problema para os outros. Diminuindo o tempo todo os outros. Mas não faz a mesma parte desse corpo, que precisa evoluir todo mundo junto, porque uns têm a necessidade de diminuir os outros. E aí o pessoal me pergunta, qual a utilidade do dedo mínimo do pé? É bater no canto da cama quando a gente levanta. Porque se tivermos desarmonizado qualquer pedaço desse corpo, todo ele sofre. É nesse sentido. Qualquer mínima parte vai sofrer. Paulo vai dizer que as partes que devem ter um cuidado especial, nós as tapamos. Mas elas são úteis para a nossa vida. Nós temos pudores, mas elas, por estarem guardadas no nosso íntimo, não significa que elas são menos importantes do que as partes que aparecem o tempo todo e executam as tarefas. Todo esse corpo é importante. Notamos a importância dos dons e o esforço do Paulo em avisar essa comunidade: parem de cindir, parem de divergir um do outro, sejam amoráveis, e o Cristo voltará a operar nessa comunidade, porque já não estava mais lá. Nós temos a cooperação. A lei de cooperação nos impõe a cada um auxiliar o outro. Porque muitas vezes nós mesmos necessitamos ser auxiliados. Nós sozinhos não conseguimos nem vestir-se, porque teríamos que aprender a costurar, a pregar os botões, a forjar o tecido, a forjar os botões, a tecer, a organizar tudo. Nós sozinhos não sobreviveríamos como hoje. Na idade primitiva da Terra, quase como animais, sim. Hoje, não. A gente não consegue nem sair de casa se não tiver uma estrutura enorme que comporte a nossa vida diária. A cooperação nos dons, ela é fundamental. E aí, falando isso, para perguntar uma coisa. Por que alguns de nós se acham com um dom tão mais especial do que os outros? Às vezes a gente fica olhando lá o palestrante e tal, esse é melhorzinho que esse não é melhorzinho, mas aquele é ótimo. A gente fica também nesse sentido medindo e nos medindo. Será que eu não podia também fazer? Era o ideal que todos nós pudéssemos usar a palavra, estudar, se responsabilizar pelo que fala, quando errar, aceitar os erros e aprender a não errar mais. Mas nós precisamos que você, que não tem esse desprendimento, cumpra outras funções. A cooperação é enorme, só que alguns de nós assumem
que faz isso melhor que qualquer um e a gente procura rebaixar os outros. O médium que entra na casa espírita e ele já entra todo engalanado. O dirigente que é exclusivista. Lá no lar a gente é assim. A gente, quando está desequilibrado, um é mais vaidoso que o outro. Um quer mais que o outro. A ponto que o que chegar em casa por último vai ter que fritar um ovo, porque nem comida sobra. E a vida é assim quando há um desequilíbrio das coisas. Lá, com Paulo, foi muito sério. E ele teve que lançar a mão de não uma carta, mas 2 que estão registradas. Foram, na verdade, 4, pela informação dos historiadores. Essa que chamamos de primeira, na verdade, é a segunda. E essa que chamamos de segunda, ela, pelos historiadores, se parece ser a 4ª. A nível de curiosidade, nós temos essas informações dos benfeitores porque chegou até nosso tempo cartas como essa de Paulo. E quem escrevia pela mão de Paulo? Jesus. Para que não haja divisão do corpo, mas antes que tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Porque o cérebro que engendra o processo de inteligência nesse corpo físico é uma expressão da mente, do espírito que somos. Ele precisa ter informação. Cuida ao levantar com a quina da guarda, com a quina da cama, porque aquele dedo mínimo, se você acertar, a gente todo, quanto a corpo, vai sentir dor. Um cuida do outro. Todos nós somos importantes. Desde o trabalho mínimo à casa espírita até o que alguém acha que é mais importante. Todos nós somos fundamentais no nosso lar. Seja a posição que for, seja com os recursos que forem, todos nós somos importantes e necessários. Porque a nossa programação reencarnatória não aconteceria se não tivesse aquele filho, aquela esposa, aquela conformação familiar. Não aconteceria como programado. Nós voltaríamos no plano espiritual com o serviço a ser refeito. Nós precisaríamos recomeçar muitas vezes. Nós temos, na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, capítulo 25, do verso 14 ao 30, nós temos a parábola dos talentos, que também Lucas vai anotar no seu capítulo 19, ele vai usar na tradução de Haroldo Dutra Dias, na Bíblia, Novo Testamento, ele vai usar a parábola das minas. Nós vamos ficar com Mateus. Primeira coisa é observar, por que parábola dos talentos? Por que ele não usou dos recursos, dos valores, das moedas, das dracmas, que era moeda, uma das moedas vigentes? Ele usou talentos. Já paramos para pensar nisso? Vamos desenvolver para poder voltar a esse questionamento, a essa ideia. Nessa imagem tem um resumo, ela é um infográfico dessa passagem que Jesus nos deixou. Ele vai contar essa história para nós, que um homem, possivelmente de posses, precisou viajar, se ausentar. E chama 3 dos seus servos e lhes confia talentos. A um ele dá 5 talentos.
moedas. A outros ele dá 2. E ao terceiro ele dá 1 talento só. Por que será que ele dividiu em quantidades diferentes? Porque esse senhor sabia o que cada um podia fazer. Sabia que cada um poderia dar um pouco mais. É por isso que alguns de nós têm dons que se espera mais daquela pessoa. Se pedir para eu cantar, não vai ser bonito. Vai ser de chorar. Mas se pedir para Marisa Monte cantar, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Se espera, no entanto, muito mais dela do que de mim. Se subimos a um palco, o microfone será entregue a mim para apresentá-la e ela canta. Só se for por isso. Aquele senhor conhecia os seus servos e entregou o suficiente para a sua fidelidade, para mostrar o quanto eram fiéis. Então, ele retornando, pede contas aos seus servos. E o que tinha ganhado 5 talentos, lhe devolve esses 5 e outros 5. Ele dobrou com o seu trabalho. O outro que tinha recebido 2, devolveu as 2 e mais 2. Ambos ouviram do seu senhor: servo bom e fiel, passa a companhia de teu senhor e vamos nos regozijar, vamos nos felicitar. O terceiro, que recebeu apenas 1 talento, a imagem mostra ele cavando um buraco e tirando lá a moedinha que ele tinha ganhado. Muitos de nós recebem dons e enterram. Não fazem disso útil. Não faz isso alavanca de progresso para nós e para outras pessoas. Porque um dom, ele precisa ser desenvolvido. Se o Mozart, o musicista clássico, que tem lindas canções, se ele não tivesse continuado a desenvolver aquele dom, aquela dádiva divina, que seria empunhar um violino e tocar com maestria com apenas 4, 5 anos de idade, se ele não tivesse continuado, nós nem o conheceríamos hoje em dia. O talento, ele vem através da disciplina, é um interesse nosso, do treinamento, da repetição. A mediunidade, por exemplo, que falamos tanto. O médium é estabelecido, a questão mediúnica, ele faz todo o seu trabalho de desenvolvimento, se vê um médium. Está pronto? De forma alguma. O talento precisa chegar. O dom já chegou. A dádiva de Deus. O talento agora é disciplina, esforço. Ele vai estudar. Ele vai praticar o que estuda. Ele vai melhorar-se. Vai aproximar mais de si ainda os benfeitores. Afastar de si os influenciadores negativos, nossos irmãos, mas ainda tentando influenciar negativamente. E aquele médium, então, vai usar daquele dom uma habilidade, vai transformar ele melhor ainda através dos talentos. Nós pegamos muitos dons e escondemos na terra, onde ninguém veja, onde não vai ser útil, onde não vai multiplicar. O Senhor pediu contas a ele,
Ele entregou a mesma moeda. Senhor, te restituo o que é teu, porque sei que é severo. Colhe onde não planta, recolhe onde não semeou. Dependendo da tradução, há uma diferençazinha aqui ou ali. E então ele... O que ele teve? E o seu senhor sabia? Medo? Culpa de já ter feito isso, perdido tudo? Vou esconder para não perder esse pouquinho aqui. Preguiça. Há tantas coisas que nos embotam o nosso desenvolvimento, a nossa responsabilidade vai sumindo perto dessas coisas, culpa, medo, inconsequência. Nós vamos enterrando os nossos talentos. Vocês não sabem. Mas cada um de nós tem talentos maravilhosos. Alguns poucos sabem. Porque desenvolveram, porque fizeram disso disciplina, disciplina, disciplina. Se o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, futebolista, tivesse nascido num país que não tem futebol, ele não teria desenvolvido esse dom, por mais que ele recebesse o dom que tem e teve muito acurado na sua juventude. Mas ele desenvolveu isso porque ele estava no lugar propício. Qual é o lugar mais propício de nós desenvolvermos e não enterrarmos as coisas? É no lar. É na casa espírita. É lá onde nós estamos o dia inteiro no trabalho, porque em casa a gente passa 4, 5 horas com a família, porque tem que sair cedo e dormir não tão tarde. Mas no trabalho nós passamos 8 horas. Quando não mais. Onde é que a gente está? É lá onde a gente está, no aqui e agora. No estar consciente no onde você está. Fazer o que tem que ser feito, usar as habilidades que tem, os talentos que tem, para desenvolver muito mais os dons que Deus deu. Que Deus deu, que Deus dá. Como nos fala a canção, que Deus dará. Porque Ele é infinitamente justo, bom e, como diz na Gênese, também sábio. Meus irmãos, agradeço muito a oportunidade de falarmos hoje aqui. Vamos refletir sobre o que estamos fazendo do que recebemos de nosso Pai. Obrigado, uma boa noite.